Paz e graça, povo de Deus, shalom, shalom. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus te guarde, que Deus te livre. Que o shalom, que a paz de Cristo, o nosso Senhor, esteja aí na sua casa, esteja aí no seu lar, esteja aí com você. Eu quero deixar com vocês uma palavra, mas antes gostaria de fazer uma oração. Vamos orar? Poderoso e eterno Deus, nosso Adonai, nosso Deus eterno, nosso Senhor, Pai, na tua presença, eu me coloco, Pai, nesta noite, para orar, Pai, para falar contigo, para te apresentar a cada irmão, cada irmã, cada família. Que o Senhor venha entrar com providência aonde estiver faltando. Que o Senhor venha suprir todas as necessidades. Que haja cura, que haja milagre. Que nada, Pai, falte na vida de cada irmão, de cada irmã, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelas ricas maravilhas que o Senhor tem feito em nosso meio. Nós te louvamos, te adoramos, engrandecemos o teu nome. Sabemos que o Senhor é o autor, o criador, o consumador da nossa fé. Esperamos, Pai, pela sua volta, pela sua redenção. Clamamos a Ti, Pai, nesta noite, colocamos, Pai, na Tua presença, todas as batalhas que o Teu povo tem enfrentado. Todos os gigantes, Pai, como o Davi, como pregou, Pai, hoje, Pastor Boni, e nos ensinou muito sobre batalhas. E todos os dias nós enfrentamos e travamos grandes batalhas. Que Adonai, que o Eterno, que Yeshua, que Jesus nos dê sabedoria, nos dê discernimento, entendimento para lutar com as armas certas e para vencermos todo e qualquer tipo de batalha. Eu declaro a bênção sobre o teu povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Amados, eu quero compartilhar com vocês esta palavra no livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12, que diz assim: E rogamos vós, irmãos, que reconheçais, ou seja, que reconheçam os que trabalham entre vós e que preside sobre vós no Senhor. Quem são esses que trabalham e que presidem? São os nossos pastores,
são as nossas lideranças, são aqueles que Deus levantou para que o seu povo pudesse ser orientado. Veja, meus amados, que a palavra de Deus está sendo muito clara, dizendo: reconheçais os que trabalham e os que presidem sobre vós. E vós admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Ou seja, que amem a vossa liderança, amem aquele que vos admoestam, né? Ou seja, aqueles que lhe exortam, aqueles que lhe ensinam, aqueles que lhe mostram o caminho o qual nós precisamos andar, precisamos caminhar. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender por que nós temos um pastor. Eu quero falar sobre isso nessa noite. Por que Deus levanta pastores? Por que Deus levantou um pastor na sua vida? Porque, falando lá do campo, a ovelha, ela é um animal que ela não enxerga. A sua visão é muito pequena. Então, o papel do pastor é conduzir a ovelha. Por isso o pastor, ele usa um cajado. O cajado na ponta, ele tem uma espécie de um gancho, justamente para quando a ovelha está em apuros, ele encaixa a ovelha, o gancho na ovelha e pá, puxa ela de volta, traz ela de volta para o caminho, para a direção que não vai ser a direção do precipício, que não vai ser a direção do perigo, mas que vai ser o caminho que vai lhe dar paz e que vai lhe dar segurança. Esse é o papel do pastor. Esse é o papel do pastor. E a palavra continua dizendo:
Rogamos vós também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo e sustenteis os fracos, e sejais paciente para com todos. Paciente para com todos. Nessa função pastoral, nós vamos ter todos os tipos de ovelha. Desde a ovelha que num simples tocar do alforje, da trombeta, vai saber o caminho que tem que seguir, como aquela que vai exigir muita e muita e muita paciência. Então o pastor, ele não pode olhar para o rebanho numa visão geral. Porque se ele olhar para o rebanho numa visão geral, ele vai deixar para trás aquela que é mais fraca. Vai ficar para trás aquela que tem mais dificuldade. Vai ficar para trás aquela que terá dificuldade de compreender, de entender por que aquele caminho, por que o pastor escolheu aquela direção. Mas, amados, se o pastor precisa cuidar e ter uma visão de cada uma e não uma visão geral, pensem comigo no trabalho que dá isso. Pense comigo o trabalho, a edificação de cada uma. Pensar em cada uma, não no plural, mas olhar para cada uma com o mesmo amor. Olhar para aquela que está errando com o mesmo amor que olhou para aquela que está acertando. Olhar para aquela que está caindo com o mesmo olhar, com o mesmo amor que olha para aquela que está subindo. Olhar para aquela que está acertando com o mesmo olhar e amor para com aquela que está errando. Por isso o salmista Davi vai dizer: o Senhor é o meu pastor. E na versão original, de nada eu terei falta. Porque o verdadeiro pastor, ele cuida de nós em todas as áreas da nossa vida.
E hoje, amados, eu vim aqui falar desse pastor. Esse pastor que se chama Jesus. O bom pastor. O bom pastor que soube olhar para aquela ovelha que estava arrependida do seu lado naquela cruz. E disse para ela: hoje ainda tu estarás comigo no paraíso. O pastor que amou. O pastor que, mesmo com mãos machucadas, furadas, feridas, pés pregados, furados, feridos, coroa de espinho cravada, sangue escorrendo, disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ah, meus amados e queridos irmãos, o quão nós precisamos nos render ao amor desse pastor. O quão nós precisamos nos submeter à liderança dele, à orientação. Mas há uma palavra que esse pastor chamado Jesus Cristo disse. Ele disse: como pode vocês dizer que amam a quem vocês não veem, a quem vocês não conhecem? E como pode vocês não amarem a quem vocês conhecem? Esse pastor, irmãos, Jesus, ele nos ensina que nós precisamos, em primeiro lugar, nos amar, nos respeitarmos, nos ouvirmos e andarmos juntos, unidos, na mesma fé, no mesmo barco, remando para o mesmo lado. Ele disse: reino dividido não subresistirá. Ele diz, meu irmão, minha irmã, o salmista Davi declara: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Rogo-vos também, irmãos, que admoestai os desordeiros, console os poucos de ânimo e sustentai os fracos. Sejam pacientes para com todos. Vede que ninguém dê ao outro mal por mal,
mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extigais o Espírito, não desprezais as profecias. Versículo 21, examinai tudo, retende o bem. Retende o bem, irmão. Às vezes, na maioria das vezes, nós temos a tendência de reter o mal. Você fala, às vezes 1000 palavras boas. Mas às vezes a pessoa fala uma palavra que não é boa. E a pessoa retém a palavra que não é boa. Ela retém o mal. E aqui o conselho está nos ensinando, dizendo, retenha o bem. E o último versículo diz assim, abstende-vos de toda a aparência do mal. Em outra versão diz, afastem-se de toda a aparência do mal. E eu quero terminar deixando aqui uma pergunta para mim, uma pergunta para você. Qual é a aparência que você tem deixado? Qual a aparência que as pessoas têm de você como cristão, como servo? Eu não estou falando da aparência física, de ser alto e baixo, de ser gordo ou magro. Mas eu estou falando de atitudes, eu estou falando de caráter, eu estou falando de exemplos. De exemplos. Estou falando de se desviar, se afastar daquela aparência que não condiz com a aparência de um cristão, não condiz com a atitude de cristão. Nós temos que nos preocupar, irmãos, com isso. E me parece que nós estamos vivendo um período muito perigoso. Uma fase, um momento, uma história, um momento na história muito complicado. Muito difícil. Aonde muitas vezes a pessoa
está ali com uma lata de cerveja na mão, bebendo. E muitas vezes ela está ali dizendo: Deus tem cuidado da minha vida, Deus está no comando da minha vida. Onde muitas vezes a pessoa está ali num ambiente completamente averso ao ambiente cristão. E ela está ali comemorando, bebendo, se alegrando, se divertindo. Aparentemente é piada, é gargalhada, é sorriso, é brincadeira. Mas Deus não chamou ela para isso. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para andar em santidade. Deus nos chamou para fugir da aparência do mal. Deus nos chamou para vivermos uma outra vida. Uma vida de submissão, uma vida de obediência. Já diz o Salmos 1, bem-aventurado o homem que não anda na roda dos escarnecedores. Não anda no conselho dos ímpios, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu quero terminar esse áudio super comprido. É difícil para mim pregar aqui. Porque a gente começa a falar e não consegue parar. Mas eu quero terminar essa palavra dizendo para você, meu irmão, para você, minha irmã, ame a sua liderança, respeite a sua liderança. Se posicione como ovelha. Busque a direção do seu pastor. Há batalhas que você não vencerá sozinho. Há batalhas que nós não vamos conseguir vencer sozinhos. E é por isso que você precisa ser dirigido, orientado, disciplinado. Não é vergonhoso. Não é vergonhoso. A própria palavra, o próprio Senhor diz: confessai os vossos pecados. Não é vergonhoso dizer: pastor, eu pequei, eu errei, me ajuda. O que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que fazer agora? O que eu posso fazer? O que eu preciso fazer? E você terá um pastor amigo. Você terá um pastor que vai te ajudar, que vai te orientar. E em amor nós vamos crescer. Em amor nós vamos superar. Sabe, ontem, naquele culto maravilhoso, onde a pastora Rose pregou uma palavra abençoada,
onde entrou aquela irmã e deu testemunho que há 3 anos atrás ela tinha entrado ali viciada, dependente química, com câncer. E ela recebeu uma oração, ela pediu uma oração e nós oramos há 3 anos atrás. Eu não me lembro disso, irmão. Mas ela estava lá para falar isso ontem. E ela disse, eu estou aqui para dizer que eu já não sou mais uma dependente química, Jesus me salvou. E que eu não tenho mais câncer, Jesus me curou. Oh, yarabaço, yarabaço. É para isso que eu quero viver na presença do Senhor, para ver vidas transformadas, para ver pessoas curadas. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Ah, Jesus. Oh, yalabaço, tiriabaço, yacalabaço, tiriabaço, tiriabaço. Aleluia. Ontem no final do culto, quando eu abri os olhos, porque eu estava sentado lá na frente, não estava olhando para trás. E quando eu abri os olhos, eu vi que tinha um jovem que eu não tinha visto a primeira parte do culto, ele não estava lá. Ele deve ter chegado depois que a pastora começou a pregar. Ele estava com um carrinho, com uma criança. E eu olhei ele terminando o culto e pensei, meu Deus, que horas que esse irmão entrou que eu não vi. E ali, irmãos, eu terminei o culto. Alguns irmãos vieram pedir oração, nós oramos e quando eu vi, aquele jovem estava ali na minha frente. Ele foi lá na frente pedir oração. Eu não sei o nome dele, eu não sei o endereço dele. Mas ele olhou para mim e disse, o senhor pode orar por mim? Eu disse, posso. E ele começou a chorar. E a minha esposa, Jerusa, pegou o nenê que estava no colo dele. E eu abracei ele, eu disse para ele, me abraça. E eu abracei ele. Eu abracei ele com todo o meu amor, com todo o meu carinho. E eu sentia que não era eu que estava abraçando ele, que era o Senhor que estava abraçando ele. E eu disse para ele, Jesus te ama. Jesus te chama. E aquele jovem começou a chorar, 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 chorar. E eu não consegui falar mais nada, eu não consegui dizer mais nada. Eu só dizia para ele, não faça bobagem nenhuma. Volte para tua casa, Jesus te ama. E quando terminou aquele momento, ele olhou para mim e ele disse, que dia que tem culto? Eu disse quarta, sexta, domingo. Sexta não, quarta e domingo. E ele disse,
quarta-feira eu vou estar aqui. E se eu não estiver quarta, domingo, eu estarei aqui. Eu fui para casa impactado, irmãos. Cheguei até a errar o caminho que eu faço todos os dias para deixar a irmã na sua casa, a irmã que a gente... Irmã Erondina, um abraço. E eu fui para casa com aquela imagem, eu fui para casa com aquele abraço, eu fui para casa pensando o abraço de Jesus salvou a vida desse jovem hoje. Aleluia. E é isso, irmãos. Um abraço salva vidas. Um abraço cheio da presença de Deus. Por isso eu quero encerrar. E eu não vou dizer nenhuma palavra que você nunca tenha ouvido. Eu vou dizer uma palavra que você talvez está cansado de ouvir. Mas eu vou te dizer: Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Oi, alabaço, calabaça, arabaço. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai.